Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Novamente estamos aqui para estudar as palavras de Deus, os ensinamentos de Jesus, e nós pedimos que os ensinamentos de hoje sejam fixados por Ele dentro de nossos corações, nos ajudando assim na nossa trilha, no nosso caminho que estamos fazendo em busca da nossa evolução. Glórias ao Senhor, meu Deus, que Deus esteja com vocês. Vamos à nossa leitura e à nossa posterior oração. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é lunático e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos, a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. E Jesus respondeu: Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam um menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu, e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois, os discípulos chegaram perto de Jesus, em particular, e perguntaram: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? E Jesus respondeu: Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mateus capítulo 17, versículos 14 ao 20. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 8. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Neste instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Mateus, capítulo 14, versículos 26 ao 33. Então, meus irmãos, em nossos momentos mais difíceis é que somos testados sobre o que queremos da vida,
sobre as lições que lemos de Jesus e na fé no Pai que nós dizemos ter. É decepcionante para nós mesmos. Eu me sinto envergonhado. Quantas vezes eu falhei e ainda falho quando o assunto é fé. É certo que nós, comparados a Jesus, somos como vermes ao sopé de uma grande montanha. Mas por quantas vezes já tivemos provas, por quantas vezes já caímos e fomos ajudados por Deus e nos esquecemos. Quantas vezes o Senhor nos mostrou o caminho e do lugar mais difícil Ele chegou com um pronto socorro para nós e nos abraçou e nos carregou. Eu, meus irmãos, nem consigo contar as vezes. Se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, quanto que nós poderíamos realizar? Para nós, as montanhas que a fé pode transportar são as dificuldades, as resistências, a má vontade, o orgulho e a vaidade que se encontram no coração da humanidade. Os preconceitos, o interesse próprio e o egoísmo também são montanhas que barram o nosso crescimento e o desenvolvimento de benefícios comuns para todos nós. E somente a fé fortalecida pode nos suportar, nos tornando perseverantes para vencermos os obstáculos e nos fazendo capazes de realizar grandes feitos. A fé vacilante é inconstante e incerta, nos deixa vulneráveis e fracos ao poder do mal. Pois, estando assim, não procuramos pensar para achar os meios que nos levem a vencer. Já a fé fortalecida é confiante, lúcida e persistente. Quem desenvolve acredita firmemente na sua vitória. Descrito assim, parece fácil, né? Mas quando colocamos tudo no liquidificador, digamos assim, da vida na carne, complica bastante. A mente fica embaralhada e é aí que entra a nossa ligação com Jesus e com o nosso Pai Eterno. É preciso saber gritar, que nem Pedro, socorro, Senhor, para que Jesus nos estenda a mão e não nos deixe afogar no mar dessa escuridão. Então, meus irmãos, eu me acho ainda muito imperfeito. Acredito que devemos orar para ficarmos perto de Jesus e de nosso Pai e fortalecer a nossa vida. Então, irmãos, vamos orar agora. Glória a Deus. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu para serem derramadas sobre nós, organizando os nossos pensamentos, equilibrando as nossas emoções e nos trazendo mais fé, esperanças e alegrias de viver renovadas dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, pois Tu és o meu porto seguro e é debaixo da sombra de Tuas asas que eu prefiro estar. Ó Pai, meu Pai eterno, me perdoe, Senhor, pela minha pequena fé. Foi tanto que o Senhor já me ajudou, que eu não sei por que razão eu me desespero e duvido e começo a afundar. Peço, Senhor, que me dê forças e pensamento positivo para que eu não me amedronte e frente às dificuldades eu consiga atravessar. Peço que a Tua mão nos proteja, afaste os poderes do mal e que, escoltado por Teus anjos de luz, aqui nessa terra de desventuras, eu possa vencer e o Teu reino alcançar. Pois é Teu o poder, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus,
Boa terça-feira a todos. Que Jesus nos estenda a mão por toda a nossa estrada.